Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 28. Cadê o patuá? Barnabé foi logo falando. Wagner não respondeu, curvado sobre o corpo do amado, chorando uma dor sem tamanho. Barnabé avistou a porca entre a vida e a morte. Aquela ali quem é? Mais uma vez foi ignorado por Wagner, de luto. Barnabé o ergueu pelo colarinho, provando-se mais forte do que aparentava naquela avançada idade. Escuta aqui, doutor. Quer morrer? Se juntar ao rapaz aí, só fala. Porque não acabou não. A Emia vai voltar, o Saci, a Cuca, todo mundo vai voltar se a gente não achar o patuá. Patuá? Que patuá? Me solta! Protestou Wagner, tentando livrar-se do punho firme do velhote. Até você chegar, tava tudo calmo. Alguém fez uma oferta de sangue nesse patuá pra essas coisas voltar do inferno. Pra mandar eles de volta, precisa dele. Que dê. Wagner fez um esforço sincero para focar no que Barnabé dizia. Nem tinha certeza do que seria um patuá. Quem saberia esse tipo de coisa seria a Mara, que tinha interesse por horóscopos, simpatias e outras formas de esoterismo. Foi então que Wagner se lembrou do antídoto. Falando um palavrão, desvencilhou-se de Barnabé com um empurrão e ajoelhou-se ao lado de Mara. Tirou o vidrinho do bolso e derramou o conteúdo azulado dentro da boca da porca, da melhor maneira que pôde. Wagner e Barnabé aguardaram em silêncio por alguns instantes, até que uma bruma azul passou a emanar dos poros do animal. Uma névoa pesada e luminosa que envolveu o corpo de Mara num casulo fumegante, azulado e pulsante. Densa, a bruma cobriu-lhe o corpo por completo, isolando-o numa redoma etérea. Finalmente, a redoma implodiu sobre o corpo nu, humano e restaurado de Mara. Barnabé desviou o olhar respeitosamente. Amiga, você tá bem? Wagner levantou a cabeça de Mara e lhe deu uns tapinhas leves no rosto, tentando reanimá-la. Mara acordou num susto, despertando de um pesadelo. Olhou ao redor e depois para si mesma. Sorriu, aliviada. Wagner puxou uma colcha de cima de uma das poltronas e a enrolou. Foi real aquilo tudo? Perguntou antes de notar a presença de Barnabé. Você também está vendo um homem do posto parado na porta da cozinha ou sou só eu? Mara nem esperou a resposta. Ao enxergar o cadáver de Edu aos seus pés, levou as mãos à boca para segurar um grito de dor e tristeza, afundando-se no peito de Wagner. A senhora dá licença, dona. Por um acaso a senhora viu um patuá? Barnabé estava perdendo a paciência com a demora. Debulhando-se em lágrimas nos braços de Wagner, Mara nada disse. O amigo sentiu a insistência de Barnabé e decidiu intervir. Eu sei, dona, eu sei. Vocês estão sofridos, mas é importante. Nós tem que achar o patuá, senão nós tá fudido. Tipo o quê? Mara levantou a cabeça e enxugou os olhos. É uma boneca de pano, bem velha. Ruth. Um brilho no olhar de Mara anunciou uma revelação. Ela se cortou abrindo a caixa da boneca. Caiu sangue no vestidinho da boneca. Onde é que tá o diacho da boneca? Gritou Barnabé. Antes que Mara pudesse responder, os quadros da parede começaram a tremer. Os pratos nos armários, as taças, até mesmo o piso. Que isso, pelo amor de Deus? Mara levantou-se. Olha! Wagner apontou para o alçapão no canto da sala que dava acesso ao porão. A tampa subia e descia, os parafusos que seguravam a fechadura cedendo a cada pancada. Barnabé franziu o senho e recarregou a escopeta com cartuchos que tirou do bolso, murmurando palavrões. A tampa do alçapão se abriu com um estouro e mãos alcançaram o assoalho, carcomidas, pútridas, decompostas. Uma cabeça se ergueu, encarniçada, e encarou o trio. Em vida deveria tratar-se de um dos muitos escravos de Dona Benta. Agora era um cadáver retornando ao mundo dos vivos. Antes que terminasse de emergir, teve a face ceifada por uma explosão. Pedaços de crânio e carne podres chapiscaram a parede. O tiro de Barnabé foi certeiro e o corpo decapitado mergulhou na escuridão do porão.
Novas mãos surgiram na sequência. 2, 4, 7. Um após o outro, os mortos-vivos eram esfacelados pelo chumbo quente da escopeta. Quase que imediatamente, outro tomava seu lugar. Esse menino, acha os patuá, faz favor? Tenho bala para sempre não. Barnabé trouxe-os de volta à realidade, antes de decepar mais uma cabeça à pólvora. Mara agarrou Wagner pela mão e o puxou escada acima. Tem que estar aqui, confidenciou, antes de abrir a porta do quarto das crianças. Sentada na cadeira de balanço, Dona Benta os recebeu, a boneca de pano em seu colo. Mara deu um grito. Mara, não é? Está apreciando a estadia? Wagner fez menção de dar meia volta e fugir, mas bastou um olhar de Benta para que a porta se fechasse com um estrondo atrás deles. Perdoe a confusão, Sr. Wagner, mas achei que tínhamos um pacto. Mara olhou para Wagner sem entender. Nosso acordo era claro. Em troca de Ruth, deixaria que o senhor e seu mucamo deixassem minha propriedade imediatamente. Ao invés disso, decidiu roubar-me. Não, de maneira nenhuma. Eu nunca roubaria a senhora. O que veio fazer neste quarto, então? Wagner, isso é verdade? Você trocou a Ruth pelo Edu? Mara indignou-se. Não é isso. Quis te curar primeiro para depois ir salvá-la. O senhor mentiu para mim. Sorriu Benta, cheia de ódio. Tomado pelo desespero, Wagner tentou abrir a porta de todas as formas, inutilmente. Eu já lhes contei da noite em que morri. Estava exatamente aqui, nesta cadeira. A marquesa estava comigo aqui no meu colo. Estávamos muito felizes. Finalmente a família estava reunida. Lúcia e Pedro retornaram da cidade grande, corrompidos, pobrezinhos, com ideias modernas. Não eram mais os meus meninos, mas sabe como é coração de mãe. Até estranhei quando Pedro me trouxe um chá. Pedro nunca fazia isso. Acontece que errou a dose. Para a surpresa do meu querido filho, eu acordei. Entorpecida pelo veneno, acabei derrubando uma lamparina. O fogo espalhou rápido, contou Dona Benta. As cortinas do quarto entraram em combustão espontânea. Mara e Wagner gritaram. Dona Benta continuou a história com uma tranquilidade sinistra. Os dois vieram ver o porquê a velha mãe gritava tanto. Creio que matar a mãe carbonizada não fazia parte do plano. Pedi que Pedro ajudasse a me levantar do chão. Quando ele se aproximou, eu o abracei. O abraço mais apertado que uma mãe pode dar. E joguei-me contra o fogo, jurando que não o soltaria. Enquanto tivesse forças, não o faria. E cumpri o prometido. Não é, Pedro? O rapaz surgiu do fogo que já tomava a maior parte do quarto. Encolhidos no canto, Wagner e Mara tossiam e choravam. Pedro caminhou lentamente até eles, as labaredas consumindo sua pele. Abriu os braços flamejantes para abraçá-los. Wagner tentava proteger Mara com o próprio corpo. Imobilizada pelo amigo, ela viu o jovem se aproximar para consumi-los num abraço infernal, da mesma forma que a mãe fizera com ele em vida. Um instinto de sobrevivência despertou algo selvagem em Mara. Ela, que sempre vivera de acordo com as próprias regras, não poderia morrer assim, rendida. Não sem luta. Mara socou as costelas de Wagner, fazendo-o recuar do abraço. Puxou a manta que envolvia seu corpo e jogou sobre Pedro, tirando-o do caminho, e correu em direção de Dona Benta. Antes que a matriarca do sítio pudesse esboçar uma reação, Mara agarrou a marquesa e pulou pelo vidro fechado da janela do segundo andar. Benta gritou em cólera e explodiu numa bola de fogo, mas Mara já tinha vencido os estilhaços da janela, aterrissando sobre o mato fofo e alto que circundava o sítio. Nua, com cortes por todo o corpo, os pulmões tomados pela fumaça, Mara viu a explosão tomar conta do quarto de Benta. Pensou em Wagner, em Edu. Seu queixo tremeu e os olhos embotaram, mas a marquesa seguia firme em sua mão.
Capítulo 29. As longas pernas de Sabu cruzavam o mato com muito mais eficiência que as de Ruth. Ela precisava correr para alcançá-lo, a exaustão deixando-a lenta, os pulmões prestes a explodir. A distância entre eles aumentava gradualmente. Ela observava aquele ser esguio como um louva-a-Deus ficar cada vez mais longe. Faltava-lhe o fôlego até para pedir que a esperasse. Ruth, por fim, se rendeu ao cansaço e caiu, prostrada. Mãos trêmulas, cabelo grudado ao rosto suarento, Ruth sabia que precisava continuar. A brisa fresca da madrugada soprou como um bálsamo. Ergueu os olhos para a noite estrelada. Curtiu a calmaria da solidão por uns instantes, até que sentiu uma presença. Tinha tá sofrida. Anastácia surgiu do nada. Ruth virou-se assustada e deparou-se com aquela mulher enorme. Cada perna parecia uma tora de árvore. Os olhos brilhavam na noite. "Donde sinhá tá indo?" "Embora, eu só quero ir para casa." "Mas a sinhá tá em casa, não sabe? Sinto teu cheiro de longe. Tu é da família. Só muda que tem sangue quente. Pode sair, pode parir, mas quando o seu coração parar, a maldição vai pegar você para sempre." Maldição? Ruth fez-se de desentendida, rastejando de costas, afastando-se de Anastácia. Precisava ganhar tempo. "Vocês fizeram mal demais nessas paragens, sinhá. Tá na hora de pagar." "Olha, eu sinto muito pelo que a minha família fez, mas nem era nascida. Meus amigos também não têm nada a ver com isso." "Sinhá só não pegou no chicote, mas fez proveito da dor." "Todos nós fizemos proveito da dor, Anastácia." Sabu surgiu atrás de Ruth, fazendo a moça sentir-se como uma presa entre dois grandes predadores. "Olha essa boca, Visconde", rosnou Anastácia. "Também tenho minha carga de responsabilidade, assim como a senhora, mas estou cansado desse fardo. É hora de fazer a coisa certa." "Meu fardo é de viver sem o meu menino, isso sim." "Vai dizer que a vida de capitã do mato não proporcionou privilégios?" "Ela matou meu filho! Meu filho!" "E quantos você matou, senhora?" "Quantas mães perderam crianças graças aos seus atos?" devolveu Sabu. "Atrevido!" Anastácia deu um grito, abrindo a boca de tal forma que a sua mandíbula parecia se deslocar, distender. Para choque de Ruth, dela jorrou um caldo grosso como piche, acertando Sabu em cheio. A substância lodosa não caía ou respingava. Era uma massa densa que saltava do esôfago de Anastácia e cobria o homem magro, sufocando-o em uma escuridão intransponível. Ele ergueu os braços compridos, longos, inacabáveis, até tocar o rosto de Anastácia. Os dedos afundarem nos olhos da mulher, que gritou, sufocando-se então pelo próprio lodo. Mais por instinto do que por estratégia, Ruth levantou-se por fim e correu mais rápido do que sonhava ser capaz. Não queria olhar para trás nem pensar o que aconteceria se perdesse um segundo e esses monstros conseguissem a vingança que tanto desejavam. Era injusto morrer assim, vítima dos erros alheios, logo ela, cujos pecados ainda eram muitos a pagar, aqueles dos quais era inquestionavelmente responsável. Não podia carregar o peso de um passado que sequer conhecia, nem mesmo parar e chorar pela revolta que sentia. Tinha que seguir em frente, acelerar, ir mais depressa, mais rápido. O chão escapou e Ruth mergulhou numa escuridão gélida, água turva e fria alfinetando a pele suada. Ruth esqueceu-se do caldeirão, escondido pela mata e a noite. Assim, acabou afundando em suas águas. Agitando braços e pernas, retornou à superfície e encheu o peito de ar fresco. Imediatamente lembrou-se de que estava nos domínios de outro monstro. Em desespero, lançou-se à margem e rastejou para fora da água, como Edu e Wagner fizeram apenas algumas horas antes. Rastejando na lama, lutou para prosseguir em direção à cerca. Cruzou os limites da fazenda e abriu caminho através do mato alto. Foi ali que deu de cara com as presas enormes e pontiagudas da monstruosidade conhecida como cuca. O monstro, no entanto, não a notou. Estava fora do campo de visão da criatura, agora limitado a um olho só. Mesmo a centímetros do monstro, Ruth permanecia incógnita, frente a frente com a vista vazada por Edu. Não ousaria respirar ou mover-se. Bastaria um suspiro para entregar a presença.
Precisava recuar, mas o pavor era mais forte. Mesmo baixar os braços seria arriscado. Tiros à distância chamaram a atenção dela e da Cuca, que rosnou e partiu em direção à casa do sítio. Ruth esperou que a fera estivesse longe o bastante para exalar um suspiro sofrido. Eu sei que está com medo. A voz de uma menina assustou Ruth. A garota de cabelos lisos castanhos trajava um vestido vermelho. Não aparentava mais do que 10 anos. Ruth levou mais tempo para acreditar no que via do que para reconhecê-la. Vó Lúcia? Eu sinto muito, meu amor, por tudo que está passando. Não era para ser assim. Sei que pode acabar com a maldição, minha netinha. Como? Algo foi tomado e precisa ser devolvido. Precisa encontrar o patuá. Antes que terminasse, a cabeça de Lúcia partiu-se ao meio, uma faca sangrenta fincada até a base do pescoço. A menina caiu, deixando a horrorizada Ruth frente a frente com Emília, intacta, como se não tivesse acabado de confrontar Mara e Barnabé. Ninguém gosta de fofoqueira. Emília olhou com desprezo para a sua vítima. Diante do desespero de Ruth, ela deu um sorriso sinistro, quase sem lábios. Lúcia derretia no chão, perdendo a forma humana. Em segundos não passava de uma poça gosmenta, sendo tragada pela terra até desaparecer por completo. Apenas a faca que Emília cravara no crânio da menina permanecia, praticamente limpa, no solo úmido. Ruth acompanhou tudo paralisada. Não se preocupe, tia. É um joguinho nosso. Desde que Narizinho voltou, adoro brincar de matar a vovó. Emília deu uma gargalhadinha infantil. Ruth olhou a faca no chão e Emília percebeu. Quer brincar também, tia? E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.